Muito bem, está começando mais um e mais uma temporada do Aqui. Ô, Fernando, quem diria que a gente ia chegar tão longe em terceira temporada, hein, pessoal? 50 a mais. E para comemorar 2024 com um alto astral, com energia elevadíssima, a gente tem, Entrevista cara, especial, você não é? imagina uma pessoa que já fritou ovo no asfalto e comeu ovo, já quebrou a costela do Galvão Bueno, já escalou centroavante na seleção brasileira Funcionou, né? e fez muita coisa. Você imagina esse cara? Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Estamos aqui. Com Márcio Canuto. Saudações Canuto. a todos vocês, um ano novo simplesmente maravilhoso, que é o que vocês merecem. Estamos aqui na maior torcida, a torcida organizada Pro 2024 com sucesso A total. sua câmera aqui, ó. A sua câmera aqui, essa aqui, ó. Essa aqui? Canuto, é essa Então, aqui, ó. falei, É lá, vou é falar pra pra lá, você, é pra cá. felicidade, um abraço aqui. Isso é Márcio Canuto, isso é Márcio Canuto. Não é nenhum exagero, tudo que se fala de forma exagerada do Márcio Canuto. Vamos lá, Canuto, bem-vindo, que alegria. Rapaz, fico muito contente em rever vocês, entendeu? Saudade arretada, como diz lá do meu Nordeste querido, entendeu? E tô aqui pra ouvir história e contar também Contar a algumas, história, né? contar a E história. chame que eu vou. Ô, Canuto, muita gente sabe, né, dos seus memes, sabe dessa sua loucura toda. Cachorro, sou cachorro, não, nós vamos falar sobre isso tudo. Mas vamos começar do início lá, do Nordeste, aquela esperança, aquele sonho que o jovem Canuto sempre teve, né? Agora, é interessante, Fernando, eu nunca quis sair de Maceió. Eu adorava Maceió. Adorava não, adoro Maceió, adoro o povo. Foi um povo que me abraçou, que entendeu o meu jeito de ser. Isso desde o rádio, né, do jornal, comecei do jornal, depois o rádio e depois a televisão. Quer dizer, eu fiz toda aquela escola, né? E o povo sempre foi muito generoso comigo, né? A ponto tal de que em Maceió eu tenho uma avenida com meu nome. É mesmo? É, Avenida Márcio Canuto, já pensou? O povo não tem juízo, viu? Eu tenho uma tribuna de imprensa, lá tem meu nome, no estádio. Outra coisa, isso aqui, para mim, é uma coisa maravilhosa. Foi inaugurado o Hall da Fama, né? Para botar o pé. O meu pé, inclusive, é 48, quer dizer, teve que botar um pedaço especial. Aí fizeram uma pesquisa pela internet. Eu estava já há 15 anos fora de Maceió, já estava em São Paulo há 15 anos. Pois bem, eu fui o mais votado, com o dobro de voto do segundo colocado. Caramba. Quer dizer, é um povo que eu não sei como agradecer tanto, porque é muita generosidade, é muito reconhecimento, é muito estímulo, é muito incentivo. Então, eu sou um cara extremamente grato. Então, eu comecei lá na luta mesmo, né? Eu comecei aquela história de trabalhar, às vezes, de 36 horas, né? Às vezes, foram anos e anos sem um dia de folga, porque até trabalho em Maceió, você não tem um grande salário. Então, para você dar uma boa condição para a tua família, você trabalha na rádio, no jornal, e depois eu fui para a televisão também. E domingo, que é dia de folga, você fazia o futebol. Era de 1 da tarde, às 10 da noite, acordando no outro dia para trabalhar às 6 horas. Então, é uma história, é uma trajetória, realmente, essa história dos memes também, e tudo isso fez parte. Compõe. Quantos anos você tinha quando Compõe. você começou na carreira jornalística? 16 anos. E 16 você anos. já sabia que você queria ser jornalista? Não, Tem não, história familiar? Como é que é? Eu fui foi de forma muito acidental, né? Eu era louco pro futebol e eu estudava de frente da Federação Alagoana. Então, faltava o professor, era folga, eu ia pra federação, era peru de federação. Aquele cara que fica sabendo. Eu sabia tudo do futebol. Aí até que um dia a secretária me deu um permanente, quer dizer, uma credencial. Ô, Márcio, lá em Márcio, você não quer não ir pro futebol? Oxê! Você ir pro futebol de graça, entrar na pista, quer dizer, é toda aquela fofoca, é tudo que você sonha, né? Aí eu peguei quer dizer, mas achei que não era justo. Eu não era jornalista, eu não podia estar usando aqui. Ela disse, não, leva isso porque já está terminando a temporada e o pessoal não veio buscar assim, esse permanente, que era um jornal pequeno, jornal da Arquidiocese. Aí que fiz? Eu fui lá, comprei um caderno, anotei tudo do jogo, que era uma decisão do campeonato de juvenil. Na segunda-feira eu cheguei lá no jornal, com a resenha do jornal. E foi publicado. Isso dá um entusiasmo danado. Tanto que com um mês eu estava escrevendo, não uma nota, eu estava escrevendo uma página inteira. No jornal. Esporte, no jornal. Com isso, depois fui aproveitado por um jornal maior. Com 1 ano e pouco, eu era editor da página. Era coisa engraçada, que quando eu comecei catando milha, que
um dedinho aqui, um dedinho acolá. Os caras me sacaneavam. Traz aí um balde, dando água que a máquina do canudo do Márcio tá pegando fogo. Porra, era um bullying, entendeu com a história? Mas eu sempre fui muito esforçado. E aprendi também o seguinte, que naquela época quem mandava no jornal era o gráfico, porque era difícil você encontrar um gráfico, certo? Aí eu comecei a entender como é que funcionava a oficina do jornal. Então eu chegava lá e discutia. Quando eu discutia, comecei a fazer diagramação. Quer dizer, tudo isso era um avanço, coisas que as pessoas não se interessavam em fazer. E eu fui fazendo e fui crescendo. Com 18 anos, no momento, era de todo geral de um jornal pequeno. Isso? E o rádio foi no mesmo caminho, assim? Aí vê como é que é. O Fernando, aí o que acontece? Aí eu passei pro Jornal Alagoas, que era um jornal maior. Com isso comecei a ganhar prêmio de reportagem. Era o repórter mais vezes campeão, né? Aí quando me viram isso, aí o Arnoldo Chagas, que era um brilhante narrador esportivo que tinha, era líder e chefe do departamento esportivo da Rádio Difusora, me levou para escrever. As resenhas eram escritas, eram lidas. No rádio. Aí eu achei o seguinte, com 3, 4 meses, eu achei que aquilo era muito enfadonho, né? E cansativo, tanto para o locutor como para o ouvido do ouvinte, né? Aí eu disse, vamos botar aqui uma reportagem do meio, era o destaque do dia, vamos entrevistar, dar voz ao principal personagem do dia. Não tinha quem fizesse, que o rádio praticamente era um bico, né? Aí o que acontece? Não tinha ninguém, fui eu fazer. Fui fazer carregando um gravador monstruoso, enorme, parecia um caminhão, procurando tomada nos treinos, naqueles campos precários. Aí eu fui, e deu certo. E eu comecei já como profissional, por quê? Eu já fazia perguntas mais contundentes, não era que, doutor, o que é que achou? Não, doutor, por que é que não pagou o salário dos jogadores? Era uma coisa assim bem maluca, foi até um pouco de choque. Quase eu sou proibido de entrar no estádio porque fazia isso e o pessoal não estava acostumado. E aí foi minha vida. Aí depois veio a televisão, quando veio a televisão... Não, mas só pra gente ir passo a passo. No Nordeste, Doc, tem né, o Nordeste é o retrato do país, né? Então, imagina o Nordeste como um país. A capital do Nordeste ali seria Recife, né? Isso. Um centro que tudo em torno ali gira, né? Gente querendo... Aí você foi para Recife trabalhar lá também nessa época? Não, eu fazia o seguinte, me chamaram para Recife, inclusive, que até para me seduzir, eu ia fazer a cobertura do Náutico, que eu sou o velho, que sou uma peste, né? Fazer a cobertura do Náutico na Libertadores. Naquela época, eu não sei se era na Venezuela, aí eu resolvi o seguinte... Matusalém estava lá, né? Estava presente lá, na tribuna de honra ainda. Aí eu resolvi não ficar, como também quando fui para o Rio de Janeiro, muitas vezes, tinha uma possibilidade proposta para ficar no Rio de Janeiro. Eu nunca quis, sempre gostei muito de Maceió. Tinha uma vida localizada. Quando eu vim para São Paulo, pra você ter uma ideia, eu era o diretor de jornalismo da Globo de Alagoas, né? Eu tinha 30 anos de empresa. Larguei tudinho, porque eu achei que minha missão estava cumprida, ou pelo menos o que eu sonhava ter conquistado em Maceió, eu tinha conquistado. Então aqui havia o desafio de você participar da mudança da linguagem da Rede Globo. Isso é incrível, né? Era verdade que era um desafio. E outra coisa, eu larguei tudinho isso, passei repórter de como fosse iniciar a carreira, né? Era buraco, lixo, córrego cheio, essas coisas todinhas. E foi onde eu me realizei. Agradeço também o povo de São Paulo. O povo de São Paulo me abraçou, entendeu? É verdade que nos primeiros dias eu chorava todo dia, né? Chorava. Então, você com 16, 17 começou no jornal, depois foi pro rádio, acabou indo parar na televisão, como você acabou de falar, e aí fez carreira dentro da Rede Globo do Alagoas. Foi. De Maceió. Isso. E chegou ao cargo maior do jornalismo daquele estado. De Alagoas, exatamente. Porque tem uma coisa, vem com uma coisa, no meio da minha vida acontece em forma acidental. E parece que eu sou sempre preparado por isso, os destinos, os desafios, né? Lá quando eu fazia, não tinha TP. Então você era obrigado a improvisar toda hora e todo instante, né? E você ia pro ar sem saber o tempo que falava. Às vezes você ia falar 5 minutos, aí você falava 30 segundos. Porque eu fazia um ajuste da novela que chegava gravada com o Jornal Nacional, que era ao vivo. Tinha vez que o cara vai falar 2 minutos, eu falava 15. Quer dizer, aí vem esse mix de você ter a formação jornalística, a coisa do jornal, da apuração da notícia. Aí vem o rádio com o improviso, né? E tinha uma coisa interessante, tinha um sinal que terminava quando faltava 15 segundos. Eu tinha que arrematar
o assunto em 15 segundos. Isso tudo lhe dá uma vivência muito grande. Aí vamos voltar à história. O que ocorre? Uma vez dessa, a televisão, a Globo ligou, dizia assim, que queria uma matéria sobre Brasil e Irlanda. Brasil e Irlanda, 81. E não tinha nenhum repórter. A gente nunca tinha feito. Brasil e Irlanda feita lá em Maceió? Em Maceió. Por quê? Porque era a preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 82. De 82. Entendeu? E o Brasil jogaria com a Irlanda? Era um jogo preparatório. Todo mundo. O jogo foi em Maceió? Foi em Maceió. E era a reinauguração Jogão, do hein? Estádio Repelé. Jogão, hein? Inauguração do Estádio Repelé. Aí não tinha ninguém. Era a primeira vez que se fazia uma matéria com passagem. Passagem é aquela hora que o repórter aparece, né? Texto, tudo de um. É uma matéria. Nunca ninguém tinha me ensinado. Eu apenas via, aprendia, olhava e tal. Aí não tinha ninguém para fazer. Fui eu fazer. Eis que sou abençoado mesmo, porque fiz essa matéria do meu jeito. Quer dizer, não tinha ninguém interferindo. Essa matéria, aí eu fiquei na expectativa, vai ser aproveitado ou não vai ser aproveitado? Ficou bom ou não ficou bom? Né? Isso a gente fica sempre nessa dúvida. Aí a matéria encerrou o Globo Esporte Nacional. Pessoal, primeira matéria minha encerrou o Globo Esporte Nacional. Isso Tinha quantos anos, mais ou menos? Em 81? Isso, 81. Tinha quantos anos? Aí, essa matéria foi reproduzida, sem mexida, no Jornal Nacional. Eu não conheço nada igual. Porque quando a matéria sai de um jornal para o outro, o cara muda. Principalmente naquela época, né? Que tem muito mais cuidado, que tem que ser repórter de rede. Então o pessoal mudava, modificava, dava outro aspecto da matéria. No meu caso, não foi o caso. Botaram do jeito que estava. Foi até um menino lá, Ibiapino, que era lá de Minas Gerais, que era o editor-chefe do Jornal Nacional, que uma vez dessa encontrou comigo 5 anos depois e deu o texto. Caramba! Então, essa é uma coisa que marcou, né? É muito bom a gente pontuar aqui que quem está acompanhando a gente, Doc, lembra dessa época dos anos 80, do Márcio Canuto aparecendo nos jornais da Rede Globo. Então ele aparece fazendo umas loucuras. Eu lembro de uma matéria sua, você falando... dançando forró com a moça, ensinando ela o Lustra Fivela. O bate-coxa. Né? O Lustra Fivela, aquela juntada assim, se você dá aquela a fivela sai ilustradinha. Uma hora também que você entrou dentro do mar, assim, você sai correndo, dá um mergulho na praia, larga o microfone. Essa loucura toda trouxe o Canuto para São Paulo. Que eu acho que, vê como as coisas acontecem na hora certa. Eu acho que hoje não teria muita restrição, porque tudo é burg, tudo é uma coisa que contraria. Por exemplo, tem uma matéria minha, quando o CSA contratou um técnico. Naquela época, o campeonato regional era uma verdadeira guerra, né? Hoje o campeonato não tem a relevância que deveria ter. CSA, CRB. Porque o que acontece? O campeonato estadual é que fervilha essa rivalidade, né? São Paulo você torce pelo São Paulo contra o Santos, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, porque você vem dessa coisa, dessa origem do campeonato estadual. Então, o CSA contratou um técnico. Aí eu... Assim, na guerra do campeonato araguaiano, o CSA contratou, o CSA tem a arma mais poderosa. Aí levantei, nego. Disse, Valdemar, o técnico Valdemar, carabina. Eu levantei a carabina, dei um tiro da gota cerebral. Pá! Chega que saiu aquela língua de fogo. Eu medo do retalho, porque se tivesse alguma coisa, eu ia matar o cinegrafista, né? Eu fiz fé de que ali era só pólvora seca. Quer dizer, uma coisa que hoje não teria o menor sentido. Tem um centroavante, esse Borges, um uruguaio, que tinha um raiz de fazer inveja a Juca Chaves, entendeu? Aí eu dizia o seguinte, que era Borges, o farejador de gols. Tem umas coisas assim, entendeu? E ali, por exemplo, sabe o que eu vi também? Caruaru e Campina Grande. Aí se arrasava. A Guerra do Forró. A Guerra do Forró. A Guerra do Forró. Essa Guerra do Forró, ela tem 2 aspectos. Primeiro, foi uma coisa louca de Amaury Soares. Amaury Soares é hoje o cara que comanda toda a Rede Globo, né? Amaury era diretor do Jornal Nacional. Ele tinha me colocado para fazer uns ao vivo no Jornal da Globo, quando ele era diretor executivo, quando ele era editor executivo. E eu fazia umas coisas meia-noite, 1h, essas coisas de festa, de fantasia. Eu acho que legal isso, porque ele dava um clima popular, festivo, num jornal de economia, né, que era o Jornal da Globo. Aí uma vez dessa eu vou lá, já como diretor de jornalismo da Gazeta de Alagoas, que era afiliado da Globo, aí eu faço o seguinte. Aí ele disse, mas Canuto, eu queria que você também fizesse matéria para o Jornal Nacional. Ele e o Erlange, que era, depois do Evandro, o cara que mandava a história, né?
E o rapaz, não, eu quero ir lá. Aí o Erlans contou que o filho dele parava tudo quando eu entrava no Globo Esporte, né? Então você tá gada, muito essa garotada, tudo bem. Aí deu um mês, teve outra reunião. Eu não tinha feito porra nenhuma. Ah, desculpe, não tinha feito nada. Porra nenhuma. Aí o que acontece? Aí, ô Maurício, cadê, rapaz? Estão esperando a matéria e você não fez? E a maioria eu pensei que se lava de brincadeira, né, pô? Porque se eu vou fazer do meu jeito. Isso é do seu jeito que a gente quer. Tá mesmo? Deixa eu dar o Jornal Nacional, vem aqui. Aí que tem o Jornal Nacional, eu falei, se você vai sair daqui já pautado, você vai fazer. A cabeça do Amorim é gênio. Aí disse, tu vai fazer a guerra do forró. Vai fazer Caruaru e Campina Grande. Quem é que tem o melhor forró do mundo? Que é uma briga danada, é uma rivalidade intensa, positiva, porque cada um quer fazer uma festa maior do que a outra. Aí eu fui fazer, né? Foi uma matéria maravilhosa. Foi quando surgiu também o Marconi Matos, que é o cinegrafista. Você pegou um trator, um guindaste? Não tinha grua. Grua é aquela coisa que levanta a câmera, né? Uhum. Aí o que eu fiz? Negociei com o pessoal da companhia de eletricidade para usar aquele como grua. Então, o Marconi foi subindo naquela caçamba em cima. E eu, no muro, para dizer aqui o seguinte, que tinha um empate, né? Que não tinha como a rivalidade e tal. Que eu não era doido também dizer que era, né? E as duas realmente se rivalizam e são muito importantes e são maravilhosas. Aí eu tô lá, se eu desequilíbrio, eu me acabo. Eu tava no muro de uns 4 metros de altura. E começou a chuviscar. E de um lado eu botei uma quadrilha aqui apresentando Caruaru, do outro lado eu botando Campina Grande, né? E se chove, esse pessoal vai embora. Aí eu fiquei fazendo um programa de auditório lá de cima, esperando o momento certo para gravar. Você viu o que é? Mas você já caiu também, né? Já caí de estourar todo o ombro, né? De romper todos os tendões, tudo. A minha vida aconteceu de tudo, certo? Então esse negócio, quando eu voltei, veja só, quando eu voltei dessa matéria, entendeu? Inclusive era aniversário de 15 anos do meu filho, Pedro Luiz, né? Tá começando, eu cheguei sexta, sábado, era de manhãzinha a festa dele, né? Com os amigos, fazendo 15 anos. Ligou lá e começou a esquentar a brasa lá, tudinho. Aí esse que chega, Guilherme Braga, que era o padrinho dele, ele e a Cristina, no telefone celular. Disse, não é possível, foi possível. O que é, Guilherme? Rapaz, ele era muito amigo da família Farias. Disse, rapaz, mataram o Paulo César. Eu digo, o quê? Foi isso. PC Farias morreu. PC Farias morreu. Mataram ele. Eu digo, rapaz, que história. Nessa altura, meu filho só me viu na sexta-feira do final de semana. Aí eu fui correndo para a TV Gazeta, né? Correndo para fazer uma coisa louca, porque já não é a coisa do futebol. Você não pode vacilar numa coisa dessa. Você entrava de 20 em 20 minutos num plantão de Maceió, que era desse tamanho, né? Você entrou em rede no Plantão Nacional da TV Globo, anunciando que o PC Farias tinha acabado de morrer. Isso, Fernando. E o seguinte, tem que entrar de 20 em 20 minutos. O pessoal da produção do Rio passava de 17 minutos no telefone. Eu tinha 3 minutos para apurar e entrar no ar de improviso. Isso é muito bom, porque as pessoas acham que um jornalista divertido, descontraído, não tem a seriedade necessária para assumir um compromisso desse. Rapaz, foi uma loucura. Esse é um dos grandes desafios da minha vida. E chegou. Se 6h30, 7 horas, aí começaram a chegar os grandes repórteres, né? Francisco José, eu acho que o Carlos Marcelo chegou um pouco depois. Bom, o primeiro time mesmo. Aí eu falo pro pessoal do Rio, inclusive pro Evandro. Evandro, os cobras chegaram. O que é que eu faço? Para quem eu passo o comando dessa transmissão, dessa cobertura? Eu disse, você. Eu disse, como, rapaz? Você. Você começou e você vai terminar. Eu digo, daqui a pouco você tem um Fantástico. Ele disse, você. Eu digo, mas não tem nem terno. Ele disse, se vire. Arranje, senão vai desse jeito mesmo. Isso é uma coisa que dá a você uma confiança, né? Aí o que aconteceu? Eu descobri um blazer mofado que estava lá, sacudimos e eu entrei no ar com ele. Aí a gente botei uma gravatinha ainda. Então eu fiquei extremamente elegante. É por isso que o povo acha que até hoje o PC Faria não morreu, porque era eu que estava dando a notícia. Mas tem uma história muito bacana que eu gosto sempre de ouvir, que é a sua história de amor, né, Canuto? Acho que a gente não pode deixar de falar sobre ela. É isso. Sua história de vida se mistura com essa história toda da sua companheira, né? Quando eu digo que Deus está muito presente na minha vida, não é que parecer piegas de nada. É porque eu sinto isso. Eu sinto por ver só como é a minha trajetória. Ela é toda acidental, né? Agora o que acontece? Ele me deu também uma vitalidade, uma disposição inacreditável. Eu sempre me lancei com tudo. Naquela época eu não tinha
faculdade de jornalismo, não tinha nada, mas eu lia tudo. 77 anos de Canuto na face da terra. É isso. Aí eu lia muito, eu mandava buscar aquele caderno de jornalismo do JB, que era a grande referência da época. Tive sorte de que no começo de 70 eu fui correspondente do Jornal da Tarde. Pouca gente sabe disso, porque essa nova geração não conhece. O Jornal da Tarde era um jornal que criava um novo jornalismo, que era uma tendência mundial, né? De que começou com o Gaitalese, Truman Capote, nesse pessoal todinho. E era um jornal, era uma coisa que vinha um pouco literário, não era só informação seca, não. Você tinha sempre uma coisa interessante. Eu aprendi, fui isso. Tanto que fui correspondente dele e de vez em quando eu vim aqui. Aí cheguei a vir aqui para tirar férias, tirar folga dos outros. Bom, eu falava sobre isso porque... Por causa do seu amor. A história de amor. É. Aí que acontece? Certa vez eu estou fazendo o vestibular, né? Que lá em Maceió não tinha jornalismo, estava fazendo administração. Senta ao meu lado a mulher mais bonita de Alagoas. Cobiçada, né? Miss Alagoas, bonita que só uma gota, entendeu? Aí, não sei como, um caba feio da peste, ela começou a se tornar que ama naquela história uma verdadeira paixão. Não era um amor, era paixão. Era uma coisa louca. Modificamos, inclusive, um pouco o comportamento da juventude de Maceió. Tão doido a gente era. É uma loucura. É loucura. A Líbia fazia cavalo de pau, dava cavalo de pau, fazia rally, fazia essas corridas assim, de madrugada com um Fusca. Era uma mulher adiante do tempo. Eis que a gente se apaixonou de tal forma que ela acabou o noivado. Quando acabou o noivado... Ela era noiva, um detalhe. Era noiva. E ela aí acabou. Acabou o noivado para ficar com você. Tal, aquela show todinha. Aí chegou um momento em que a família dela vai dizer, você não vai casar com o radialista Azil, não. O radialista Azil sou eu. Entendeu a história? Aí tiraram ela de Maceió. Naquela época você não tinha contato, só tinha uma linha telefônica. Você entrava numa fila de esperar 40, 50 minutos, uma hora, para conseguir uma linha para poder falar. E eu não sabia exatamente onde ela estava. E a família bloqueou tudo. E, enquanto isso, mandou o ex-noivo ir buscá-la, já com o casamento marcado. Ela casou, tal. Ela aceitou? Não, era uma situação familiar. Não tinha como não aceitar. Tinha que é a história, você sabe como é que é naquela época, né? Como é que é no Nordeste, e casou, é isso. O que acontece? 3 meses, 4 meses depois, a mãe dela morreu. Ela pensou em anular o casamento, mas já estava grávida, né? E, então, seguiu, né? E eu... Depois fui e casei com a Tereza. Você encontrou com ela enquanto ela estava casada? Não. Você só tinha notícia. Fulana está casada. Exatamente. E você casou também com... Aí eu casei com a Tereza. Aí ela teve os filhos dela, eu tive os meus, né? Ela teve quantos? Ela teve 3 meninos maravilhosos. E você teve? Eu tive 2. A Mariana, né? E tive o Pedro Luiz, que é quem cuida hoje da minha carreira, da minha vida, né? Que acerta tudo a ele. Bom, feito isso, e a gente passou. Aí um dia, sem que eu soubesse, eu estava contando isso até a história agora, o rapaz que me trouxe, né? Sem que eu soubesse, ela reuniu a família, assim, já 20 e poucos anos, 20 e tantos anos depois, e disse, olha, Natália, é o seguinte, tá todo mundo aqui reunido porque eu quero avisar que eu vou sair dessa casa. Eu não sabia de nada, viu? Eu não estou sabendo de nada. Todo mundo aqui sabe que minha paixão sempre foi o Márcio Canuto, inclusive apontando para o marido dela. Você sabe que minha paixão sempre foi ele. Então é o seguinte, eu vou em busca dele. Não sei nem se ele me quer. Olha que história, viu? Corajosa, hein? Corajosa, eu não sabia. Né? Nessa altura, é o seguinte... Você estava casado nessa época? Eu estava. Mas nessa altura... Olha só, aí é a história, né? Aí o que acontece? Nessa altura também, meu casamento já não era, a gente não brigava, não. Mas não tem a história que falta o brilho no olho, não tem essa história, né? Então o que acontece? Fica uma situação difícil. Eis que o mundo... que ocorre, me faz vir para São Paulo. Veja, eu não queria sair de aqui. E quando eu vim para São Paulo, eu vim porque quis e vim porque não podia dizer não. Tem aquela história? Não diga não, entendeu? Aí eu vim para cá e tudo isso, então, se acomodou. Porque eu vim, acertei a minha separação, né? Ela acertou também definitivamente a dela. Quando eu vim para cá, 1 ano, ela vinha de vez em quando. Quando você veio, você acabou separando? Separando. Porque não dava mais, já que eu tô indo. Mas apareceu tudo isso, quer dizer, tudo isso ajudava nesse processo, né? Solteiro e famoso em São Paulo. Márcio Canuto, começando nova vida. Mas já não era o menino danado, entendeu? Já estava quieto, entendeu? Aí chegou ali, pronto, e hoje vive comigo, nós estamos juntos há 23, 24 anos, né? Felizes, graças a Deus,
Ela superando agora o problema de câncer, teve o câncer, aí teve de lá junto. Ela, como era muito otimista, ela encarou com bravura, com tudo, otimismo, e terminou. E a gente venceu. Essa batalha venceu. Tem que acompanhar, mas a gente venceu também essa batalha. Que bacana. Eu que não conhecia o Márcio, assim, só pela televisão, eu achava que ele na televisão era um personagem, né? Que eu ia encontrar ele, um cara aí de 77 anos, foi diretor de jornalismo de vários lugares, e cargos de comando. E eu vi um cara assim, meio sério, que quando ligasse a câmera ele ia... Gente, não é assim. Ele é assim o tempo todo. Aí eu te pergunto, quando você tá um dia numa pizzaria com a Líbia, chega alguém, pra brincar, fala um meme, bagunça, você entra na onda, na onda, isso não te incomoda. E eu aprendi uma coisa interessante. Certa vez, eu estava almoçando, no meio do almoço chegou um rapaz, disse, olha, rapaz, eu queria que você fosse ali abraçar minha mãe, tal. Aí eu disse, ok, eu vou terminar aqui e vou lá. Rapaz, ele ficou do lado. Quer dizer, ficou do lado. Aí isso, eu digo, rapaz, isso não tá certo, né? E você fica incomodado e incomodando, porque certamente criou a expectativa da senhora lá, né? Eu agora é o seguinte, ela chegou, largo o prato e vou lá comentar logo, tirar foto e me abraçar e pronto. Eu gosto de gente. Eu tenho essa história todo dia, né? Eu gosto de gente. Eu voltei a fazer agora o quê? Futebol, né? Tô fazendo futebol na Record. Por quê? Porque é com gente, eu gosto de povo, eu gosto daquela esculhambação. O cara me empurra, eu empurro ele, eu devo cotovelada, eu dou cotovelada. É uma confusão. Pra quem não tá vendo, ele falou que calça 48. 48. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,90m, era 1,91m, agora eu tô com 1,90m. Tá diminuindo, eu tô na fase do... E a mãozona? Então não é muito fácil empurrar ele não, viu? E a mãozona? E a mãozona? Olha a mãozona. Agora, Canuto, isso acaba também virando um folclore, né? Essa coisa sua expansiva. Você já quebrou a coluna, a costela do Galvão Bueno. Você quebrou a costela do Quebrou, Galvão? né? Como é que É você verdade. fez isso? Abraçando? Abraçando. Clec! 3 costelas. 3? Não, 3. Que maluquice. Rapaz, às vezes a história Foi é no tão programa dele, no Bem Amigos, né? No Bem Amigo ele corria. Foi em Maceió. E eu tinha até dúvida sobre isso. Aí eu gravei aqui uns dias atrás com o Galvão, ele confirmou. Confirmou, aí, ele falou. Deu um abraço nele, entendeu? Sem que abraço costela. Foi lá, ele aquela história. Quando eu fui para São Paulo, eu trabalhava em Pernambuco, o Canuto foi lá num programa que a gente fazia à noite, no domingo de futebol, e o Canuto participou também, na Globo Pernambuco, Globo Nordeste. E o Canuto falando lá, tinha preparado uma surpresa. Ele falou assim, ó, o Fernando tá indo embora, foi a despedida minha, foi em 2003, estão indo embora pra São Paulo e tal, e o Canuto falou, ó, é o seguinte, nordestino que vai embora pra São Paulo, leva uma matula, e eu trouxe aqui uma matula. Cara, ele tirou um saco, me colocou dentro do saco, um saco, pôs nas costas, e saiu, tchau, tô levando ele pra São Paulo. Tô levando ele pra São Paulo, hein? Você lembra disso, Canuto? Eu lembro. Colocou dentro do saco, cara. Botei dentro do saco, enchi o saco dele. Você já deu tapa também num cara, né? Que foi que ele falou um palavrão? Você estava ao vivo, você Rapaz. deu na cara dele. Essa foi uma das situações mais dramáticas da minha vida, entendeu? Porque é o seguinte, era 2008, o mundo em crise, quem perdeu o emprego não tinha chance de recuperar, né? E tem lá um contador que veio de Fortaleza e contou a história várias vezes. Show da Madonna? Foi o show da Madonna. Aí ele disse, o patrão me disse, ou show da Madonna ou emprego. Aí ele me contou essa história várias vezes. Aí eu com o repórter, porque esse rapaz encontra um certo desafio, vendo lá de Fortaleza, e o pessoal condicionou ou o show da Madonna ou o emprego. Você veio pro show da Madonna. E o emprego? Se o emprego se... Aí lascou, rapaz. Eu me senti traído. Quando eu vi, eu já estava com a mão batendo no rosto dele e o rosto dele já me acompanhando a mão. Ele tinha batido no coqueiro e tinha faltado. Rapaz! Deu na cara Porque do tava entrevistado. ao vivo e o cara foi falar o palavrão e te atrapalhou. E essa reação de que se ser traído, não tem essa história, né? Eu não faria isso jamais. Tanto que depois que eu bati, eu fui tentar Mas resolver ficou o parecendo que problema. você fez isso porque ele falou um palavrão.
Ele falou, um emprego que se foda. Foi. Então ficou. Você tava no SP1, né? Meio-dia. Isso. Rapaz, aí eu fui. Agora tem umas coisas curiosas, né? Hoje eu estaria demitido imediatamente, né? Você? Hoje eu estaria. Hoje, esse negócio de bullying, esse tudinho, né? Isso não tem mais jeito. Né? Mas foi engraçado porque eu tinha 1 minuto e meio ainda para falar. Então, isso é uma eternidade. Você com a cabeça vivendo esse tormento. O que é que eu fiz, pelo amor de Deus? Como é que é a situação? Como é que estão achando disso? Né? Como é que está na televisão? Como é que está no povo? Como é que foi o efeito disso? Rapaz, eu vou contar esse jogo. Rapaz, eu sou um abençoado, rapaz. Aí, por sorte minha, eu ter conversado com a segurança, eu não tinha nada. Fiquei conversando com ele, esperando a hora de ir para no ar. E ele me contou histórias muito interessantes. Por exemplo, pouca gente sabe o sacrifício que faz um artista do nível da Madonna. Ela fez um show até 1h30 da manhã. Quer dizer, certamente ela foi dormir 3, 4 horas, porque você tem que desacelerar, correto? Às 11h30, ela estava lá no reduto de academia, alguma coisa, fechada, com temperatura do show para se adaptar de noite. Quer dizer, você vê, ela ia fazer um show de noite, né? Então, eu contei toda essa história sem saber o que estava acontecendo. Bom, no final, só você quer saber o final, né? Aí eu termino tudinho, né? Mando fazer mais um link de 4 minutos. Naquela época tinha essa história, né? 4 minutos eu fiz. E atravessei, porque o hotel ficava do lado da Globo. Você atravessava a rua, estava na Globo. E eu tô lá, como é que vai ser a minha situação? Quando eu abro a redação, aquela expectativa, olha logo para a direção. Aí a redação se levantou e bateu palma. Fez bem, bateu naquele cara, safado! Tô garantido, né? Aí então, pensou o que é. O mundo como é engraçado. Há 1 ano e meio atrás, eu recebi uma mensagem dele. Olha, ainda sou muito conhecido pelo tapa que você me deu. Daí em Fortaleza, veio só que E o cachorro? E o cachorro? O cachorro. É inacreditável. O cachorro eu devo muito ao editor, que teve a sensibilidade de pensar aquilo e botar na matéria do ar, que normalmente não Isso foi ao vivo, isso foi numa matéria, foi numa reportagem. O Maurício Rebouça, que hoje mora em Portugal, foi que teve essa façanha. E pegou o... Esqueci, né? O D'Arezzo. O D'Arezzo, No Paulo chefia. D'Arezzo, Isso, grande Paulo D'Arezzo. E o Paulo tava boa, tava chefiando o plantão. E achou, Tranquilo. lá. Eu acho que nem viu direito, sei lá. Aham. Rapaz, quando saiu do ar, foi uma explosão. Vamos lembrar o que foi. Doc, você lembra Conta disso? aí. Não lembro. Não, conta, Canuta. É uma exposição e tinha um menino lá para ser entrevistado. Você perguntou ao menino o que ele achou. Ao lado do dinossauro. Ah. Quer dizer, era uma coisa brutal. Aquele dinossauro de 4 metros de altura e o menino de menos de 1,5 metro, né? Aí eu faço, você devia ter esse dinossauro de 4 metros de altura, tá? Você é pequenininho, o que é cachorro? A minha dicção nunca foi uma coisa forte, entendeu? Não foi o melhor dos meus predicados. O que é cachorro? Ele, cachorro, que eu não sou cachorro, não. Pronto. O menino é autoridade. Eu conheço. Isso. Não, cachorro não. Só cachorro não. Esse é o meme campeão, entendeu? Eu já tive tudo, né? Que mordeu minhas costas ao vivo, né? Me deu uma dentada aqui, o outro me derrubou. Quem que eu achou? caí, O tombo. o tombo. Você caiu ao vivo também, né? Caí Você ao vivo, quebrou. estourei tudo. Mas você caiu aonde? No Caí, estúdio? na transmissão ao vivo do carnaval, entendeu? Quando eu caí, eu tava com as 2 mãos ocupadas. Então, todo o meu tombo, naquela época eu tava com 120 qualquer coisa, caiu em cima do ombro. O ombro dilacerou meus tendões tudinho, entendeu? E a coisa doida, a gente que é empolgado, entusiasmado, tem até um preço, né? Porque é o seguinte, estourou tudinho, meu braço passou a não funcionar, não me obedecer, era um braço cenográfico. E chamaram a ambulância, isso 2 horas da madrugada. Eu fiquei até às 7, até o final da transmissão. Você não quis sair da transmissão. Porque ia causar muito problema. Falou, eu vou. Você caiu no Criança Esperança também. Caí. Olha, às vezes eu não me lembro, mas foi uma das dores piores da minha vida. A passarela do Criança Esperança. Do criança. Eu caí daquele palco de costa. Rapaz, quando você faz e tem um choque com o concreto, com o cimento, é uma dor. Você caiu direto, Canuto. Caí. A minha sorte foi que eu desviei no ombro do bombeiro. Quer dizer, eu não caí assim. Tinha um bombeiro debaixo, olhou. Madeira! Madeira, Canuto! Imagina um bombeiro, caiu esse cara. Você, tá aqui o bombeiro. Quando eu caí, isso aqui me dizia aquele bombeiro. Porque se eu cair assim, eu tava arrebentado. Aí eu caí um pouco de banda. Mas de tal forma que quando eu caí, não deixaram eu mexer mais.
Me tiraram 14 radiografias, porque não acreditavam que eu não tivesse uma grande fratura. E graças a Deus não tive Escuro, nada. né, Canuto? Eu lembro desse dia. Se eu não me engano, eu estava lá. A gente estava fazendo a transmissão do SPTV. Estava tudo escuro, você errou a passarela ali. Por esse entusiasmo. Porque é o seguinte, você está ali fazendo, né? Aí a cenografia, a coreografia avançou. Eu estou vendo aqui a alça de chegada e subida para o palco, né? Aquela passarela. Então, sua visão periférica está vendo o final de palco. Só que aqui o palco acabava. Então, ele terminou sem eu esperar. Então, é uma dor. Já tive também, estourei todo o braço montando num touro. Você vê que a profissão de jornalista de repórter é perigosa. Mas é o seguinte, né? vai ter das Mas, histórias. Assim, o nosso podcast é voltado para os 50 mais. Você acha que quando você chegou nos 50, mudou alguma coisa? Porra nenhuma. Nada. Eu continuo. Se eu não tivesse a artrose no quadril e no joelho, eu diria que eu tenho 55. Sem brincadeira. Porque eu tenho. Deus me conserva assim. Eu tenho uma energia que eu não entendo. Sem brincadeira, que eu levanto. Para levantar é uma dificuldade, né? A cama é maravilha. Quando eu boto o pé fora, que vou lá, escovo o dente, eu tomo banho, eu já sou outro. Eu já solto, porque daí isso pode ser 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã. Para acordar é uma dificuldade. Mas depois que eu estou em pé, meu filho... É muito legal a gente ouvir um depoimento de uma pessoa com tanta vitalidade, tem 77 anos, né? Porra. Quando a gente vê isso, você fala assim, quando é que para? Para, Canuto. Tem isso, tem para. Existe parar? Não. Por exemplo, eu não faço mais, por exemplo, atividade diária. Uma vez ter proposta para fazer programa todo dia, eu não quero. Isso eu não quero. Porque o programa todo dia, Fernando, você também, quando termina você já está preocupado com o outro, né? Por exemplo, quando eu fazia o SP Comunidade, eu saía da televisão 4 horas, 5 horas da tarde, ia para casa, tomava banho, almoçava às vezes com a luz acesa com a minha mulher, né? Esperando a pauta e a escala, que horas eu ia trabalhar. Aí você vê, chega ali 8h30, você já está ali 8h30. Aí tu vai ver a pauta. Como eu fazia, era periferia, isso tudinho, você tem que estudar. Porque é tudo mais ou menos de improviso. Então você tem que estar preparado para todas as alternativas possíveis. Embora você seja surpreendido todo dia, mas você teve a preocupação de estudar o caso. Às vezes o assunto não é tão interessante. Aí você descobre um detalhe que vale a pena. Por exemplo, eu me lembro de um negócio que é uma rua, não tinha nada demais aí, mas era uma boa, se queria uma boa matéria. Aí eu descobri o nome da rua, era Meteoro. Aí eu fui estudar o que é Meteoro, para adaptar a situação do meteoro com a situação daquela rua, né? E essas coisas assim. Então você vai dormir, porque 11 horas, dorme preocupado. Acordar 4h30, 4 horas. Você falou uma coisa interessante. Pilhado, né? Essa coisa que você começa a estudar, a pensar, você, na sua carreira, muitas vezes você pensou em cases de sucesso e falar assim, como é que eu vou desenvolver uma história? Jacozinho, por exemplo, você colocou um jogador de Alagoas na seleção brasileira. Você, Canuto, você colocou, né? Eu diria que o Jacozinho é um grande personagem. Uma coisa que eu tenho facilidade é de descobrir personagem. Eu olho assim no meio da multidão e encontro alguém que tem uma história, ou que pode ter uma história diferente. Jacozinho era um jogador, um atacante do CSA. Do CSA. Olhador, cheiro de gol. Jogava muito. Fedia gol, como se diz hoje. O que acontece é que o Jacozinho, ele não se levava a sério. Quando eu fui descobrir Jacozinho, quer dizer, como um grande personagem, ele tinha 29 anos e era um jogador de velocidade. 29 anos para jogador já tá no... Já passou. E de velocidade, Tá e que nem né? se cuidou. O Jacozinho era beber e fazer farra, né? Entendeu? Fazer farra. Era incrível o Jacozinho. E ele não tem noção das coisas, porque Jacozinho foi criado por um avô paralítico. Então, o Jacozinho vivia e que tinha uma banquinha no mercado de Aracaju. O Jacozinho sobrevivia, entendeu? Carregando compra de madame num carrinho, aquele carrinho de mão, e tomando conta de carro ou lavando o carro. Domingo ou sábado ele ganhava uma estrinha, porque ele jogava pelo time da Várzea. Então os caras davam uma gratificação para ele. Olha só como é que era. Então, Jacozinho não tinha noção do dinheiro, não tinha noção da importância dele nem nada, que ele já é ídolo do CSA. Jogador que atuava bem pelas duas pontas, pela direita, pela esquerda, chutava bem com as duas pernas. Ele morava numa casa de taipa. Depois melhorou quando eu fui fazer matéria com ele. Ele estava numa casa, numa rua que quando chovia inundava, né? Uma rua, casa apertada, a ponto tal de que o cunhado dele dormia na cozinha.
Você entendeu? Sim. Aí eu fui lá na casa dele. A história é a Aí seguinte. você contou isso tudo. Contei. Aí o que ocorre? A Globo queria. Vê que coisa. Os caras também fazem cada coisa. Os caras queriam abrir a cobertura da Copa do Mundo de 86 em Maceió. Eu quero saber o que é que Maceió teria para abrir a cobertura da Copa do Mundo. Rapaz, isso me deixou insônia. Eu não dormia 2, 3 noites e tal. Como é que eu vou fazer? O que é que tem? Zagallo, que tinha vez, já tinha. O Dida já tinha morrido, o Dida, atacante do Flamengo, que era o ídolo do Zico, né? Eu digo, meu Deus, como é que é? Aí, num jogo, Remo e CSA, eis que entra Jacozinho em campo. Aí, quando o Jacozinho entrou, eu disse, é ele! Aí eu dei um salto, é esse! Rapaz, quase arrebenta o joelho na bancada de concreto. Por que ele? Aí eu me lembrei de uma frase que passou perdida, assim, do Evaristo Macedo, que queria uma convocação do Pita para um gol maravilhoso que ele fez pelo São Paulo. Aí o Evaristo, para se livrar da imprensa que pressionava, disse, não, gol por gol, eu chamava Jacozinho. A frase ficou perdida. Eu digo, pô, tem isso. Aí fui lá na casa dele, aí contei a história, meu plano, né? Jacozinho tem isso, que eu acho que ele não tem o que perder, né? Ele não tem o que perder. E você o que é que acha? Eu topo. Aí saiu melhor do que a encomenda. Eu levei ele pro estádio, cheguei lá, tem um bocado de menino, levei a camisa da seleção brasileira, aí Jacozinho. E a seleção brasileira joga em Recife. Nesse final de semana, a seleção brasileira joga em Recife, que é pertinho, né, de Maceió, né? Aí ele nervoso, aí disse, aqui, senhor Avaristo, aqui, senhor Avaristo, tem uma coisa, como joga em Recife, é pertinho, eu vou aí até de bicicleta. Aí pegou a bicicleta do menino, montou na bicicleta, no meio de isso no campo do CCA, né? E a garota, ei, Jacozinho é nosso rei. Rapaz, isso foi bombástico. Foi bombástico. Tanto que começaram a me cobrar matéria do Jacozinho toda semana. Já pensou? Você faz toda semana uma história nova com o Jacozinho. E Jacozinho jogava muito. E até que um dia ele apareceu lá no Maracanã, na volta do Zico. A convocação do Jacozinho não foi na seleção principal, mas num jogo festivo, né? Zico contra Maradona, né? Zico era contra a seleção do mundo, né? Com Maradona, Falcão, esse povo todo, né? E eis que, de repente, aí eu levo o Jacozinho, né? O Jacozinho jogou bem nesse jogo? Jacozinho tava no banco. Arrebentou. Jacozinho tava no banco, cara. Rapaz, e eu preocupado. Que onde é desse moleque hoje? No Maracanã. Do CCA. Ele tá lá? Do CCA. De Alagoas, né? Aí ele tava acima, nervoso. No banco. A perna, assim, eu digo, Aí você foi fazer a cobertura desse jogo. Fui fazer a cobertura. Você era repórter de campo lá. Nego, e com um detalhe, Fernando, tem outra história. Tem um bastidor que ligaram para mim às 9h30, 10 horas da noite, para Maceió. Mascaduto, vem embora. Pega o primeiro avião. Eu digo, o que é que tá acontecendo? O que é que acha? O povo aqui só fala em Jacozinho. Digo, No Rio, como? no Rio. No Rio. A Justiça Globo do Rio, né? Porque a Manchete, inclusive, estava lançando o Projeto J. Não, o problema é Zico. O problema é Z, que era de Zico. E a Globo, de sacanagem, queria botar o Projeto J, que era de Jacozinho, né? Mas não tinha nada garantido. Mas o Jacozinho, por uma dessas coisas, levou o terceiro cartão amarelo, foi pro Rio de Janeiro. Foi pro Rio de Janeiro ver jogo. E o empresário botou na cabeça dele que ele podia entrar nesse jogo, certo? Jacozinho foi pro Maracanã, jogava, parece que Vasco e América, o Vasco e Bangu. E o Washington Rodrigues, esse gênio também da comunicação, comentarista da Globo na época, foi um dos maiores repórteres de rádio, mas estava com o comentarista, viu o Jacozinho, chamou o Jacozinho para comentar com ele. O povo esqueceu o jogo. O povo só queria ver Jacozinho, entendeu? Aí a Globo disse, vem embora. Eu digo, meu amigo, mande a passagem. Ele disse, não tem como mandar passagem. Naquela época era pro Telex, né? Aí eu ligo pro Baracho, Fernando Baracho, que era o gerente da Transbrasil. Aí disse, Baracho, eu tô com a situação danada. Ele disse, qual é? Se é para preciso viajar amanhã às 5 horas da manhã. Eu disse, não tem problema. Eu disse, mas não tem passagem. Como é a história? Disse, rapaz, tu tem que ir lá pro aeroporto e me botar para viajar. Entendeu? Aí eu fui, talvez, um dos poucas pessoas que viajaram sem passagem. Aí fiquei na promessa de que eu ia chegar lá e mandar passagem. Mas vê isso aqui, coisa doida. Você foi sem passagem. Sem passagem. Passageiro clandestino. Discretamente clandestino. Você foi discreto. Ninguém nem viu que você estava no avião. Ninguém nem percebeu. Ninguém nem percebeu. Aí eu fui direto pro hotel que tava Jacozinho. Aí Jacozinho recebeu a ligação do Washington,
que queria apresentar ele ao Jean lá, o cara presidente do Flamengo. Aí ele foi se encontrar com os caras no restaurante. Quando chegou no restaurante, o povo se levantou e bateu palma pro Jacozinho. Aí o cara, pô, ele tem essa coisa popular tão grande. Levaram pra concentração de Maradona e isso tudinho, pronto. Aí foi Jacozinho. Jacozinho, com 10 minutos, ganhava de todo mundo no baralho, né? Aí os caras gostaram dele, ele foi pro jogo. Chegou lá, eu obriguei o Maradona a comentar Jacozinho. E eu não tinha como entrar. Essa história da gente, do povo gostar da gente, né? Eu fui entrando, jogando a manchete, eu fui entrando. Quando eu fui, tava dentro do campo, tava no vestiário. Aí, cheguei o Maradona. Maradona, cumprimente a grande ídolo brasileiro. Aí ele, cumprimente. O irmão dos Maradonas ficou arretado, entendeu? Aí, Maradona, muito sem jeito, foi lá e cumprimentou. Esse que no jogo, eu contra o Jacozinho, nervoso, Márcio Torres, extraordinário esse negócio. Maravilhoso, Tava Márcio comigo na Torres. cobertura. Aí eu disse, Márcio, pô, tô preocupado, Jacozinho tá nervoso. Aí depois do jogo eu pergunto, Jacozinho, ele fez um gol antológico, lançamento de Maradona, ele venceu Cantarelli, deu o drible da vaca no goleiro e fez. Jacozinho. Ia fazendo outro gol, inacreditável. Não fez porque o Júlio César, que era o ponto esquerdo, deu um bico no calcanhar dele, que revoltou até o Júnior Maestro, entendeu? Pô, você faz isso? Porque o Jacozinho fazia. Esse era antológico. Ele botou a bola de um lado, passou por um, no meio, como se tivesse 3 jogadores em fila. Aí daqui ele driblou o outro, quando ele ia sair pro gol, o cara foi ele e deu o pontapé, né? Bom, aí eu disse, Jacozinho, eu estava nervoso mesmo, Márcio. Eu digo, por quê? Estava nervoso com medo que não me botassem para jogar. Ou seja, nível de responsabilidade absolutamente zero. O Jacozinho fala nesse jogo aí, tem uma reportagem maravilhosa no Esporte Espetacular, o Jacozinho fala que quando faz o gol, ele ficou te procurando, né? Ele queria saber onde você estava, porque ele queria te agradecer, né? E o Márcio Torres, que era o serviço, eu não sabia se filmava. Você é o Jacozinho, porque os dois eram em delírio total. Você começou a enlouquecer na beira do campo. Pô, já pensou um negócio desse? O Jacozinho. E no outro dia, todas as manchetes era Zico e Jacozinho deram show no Maracanã. Você teve música disso? É. E o Zico passou quase 2 anos brigado com a Globo por causa disso. Entendeu? Com a mão ali, magoado. Até com certeza, não podia ser daquele jeito, né? Tinha que entender a situação. Mas é que a festa era dele, né? E o Jacozinho deu um brilho especial. O povo é alucinado, porque o povo a gosta. A força que tem a comunicação é uma coisa impressionante. É né? impressionante. O carisma das pessoas. Né? O Jacozinho é uma figura maravilhosa. Ele é engraçado, ele é pequenininho, ele tem aquela venta achatada. A voz de criança, tá entendendo? Então, e é um cara sagaz, entendeu? Sagaz. Então, pronto. E tudo isso eu encantava. Muita história, né, Márcio? E você falou, você gosta de povo, né? Você acha que esse é o seu combustível? Eu acho. As pessoas, é isso? Essa é a sua vitamina? Pode ficar certo disso. E outra coisa, eu não gosto só de comentar, eu gosto de comentar, eu gosto de trocar energia, sabe como é? Sim. Eu gosto de abraço, eu posso até até fazer com pessoas que não gostam, tem pessoas que não gostam de abraço, eu gosto de abraço. Eu gosto de abraço, eu gosto de comentar, eu gosto de bater no peito, entendeu? O cara bate no meu peito, não tem problema nenhum. Eu acho arretado. Mas isso é uma coisa nordestina ou isso é uma coisa sua? Rapaz, eu não É um sei. pouco nordestina, né? Essa coisa afetiva, não? O povo de Alagoas, então, é especial, entendeu? Porque o povo de Alagoas é aquele seguinte, você chega, onde é a rua tal? Se o cara estiver disponível, ele vai deixar você lá na rua. Ou da casa que você está procurando. É um povo. É o seguinte, o povo de Alagoas só não aguenta desaforo, tá me entendendo? Vou avisando para evitar contragosto, mas é um povo muito afetuoso, muito carinhoso. Uma vez uma pessoa de Alagoas pediu eu ia para Maceió, ele falou: você faz favor, você leva uma carta para mim? Eu falei: carta? Põe no correio essa porra dessa carta, eu tenho mais o que fazer. E fiquei incomodado, mas não tinha como falar, não. Amiga da minha mãe, peguei a carta e levei. Você levou? Quando eu cheguei lá, entreguei a carta, o cara abriu a carta, na carta estava escrito: esse menino é que nem meu sobrinho, trate ele bem. O cara me deu um carro, me levou pra casa de praia, me levou. A carta era pra me recepcionar. Olha que bacana. E eu que sou burro, quase botei a carta no correio. Não. Olha só. Foi no correio essa merda. Já pensou? Que bacana, hein? Tipo, é uma coisa assim que pra paulista é inacreditável. É verdade. É de uma delicadeza. Fala assim: cuide desse cara, é que nem meu sobrinho, cuide desse cara.
O povo é muito muito bom. legal. É muito bom. Agora, é muito bom. Você se sente Muito bom, né? um pouco responsável também por ser um espelho para tantas pessoas que já estão nessa idade, né? Aí, poxa, quase 80 anos, né? Eu sou um dos grandes admiradores que você tem. Eu Obrigado. bebo dessa mesma água sua, né? É verdade. Fernando. E eu verdade. acho, Canuto, que Seu filho tá no mesmo caminho, né? também, Dá tá uma bebendo impossível. essa água, tá bebendo essa água. E acaba sendo uma responsabilidade, né? É uma coisa também muito curiosa. Como essa vida de repórter, você passa por isso também, é que o repórter não percebe, porque um dia mata o outro. Quando você termina a matéria, você está preocupado com a outra matéria, a matéria do outro dia. Ou seja, você matou um leão, o outro leão já está esperando por você, né? E E se pode ser você mais não perigoso. matou num dia, quantos tem no outro? 2. E no terceiro? Mais 3. Não tem refresco, não tem Não tem. refresco. A vida do médico também não é muito diferente. E você sabe disso. Exatamente. Então, você tem a Sempre, responsabilidade cada da vida. vez é uma batalha. Perfeito. Ah, e o completa, telefone de né? médico. Telefone de médico. Não para de tocar. Não, mas é isso mesmo. Ele tem toda a razão. Né? Ele é responsável. Um conselho mal dado atrapalha a vida da pessoa. Exatamente. Né? E a gente então não percebe isso, né? Uma coisa ou outra. Você falou uma coisa interessante que você estava falando de Alagoas, que lá não tinha curso de jornalismo, certo? Não tinha? Curso de jornalismo, você falou. Você fez administração, né? Quando você conheceu a Na Líbia. época. E o que você acha hoje que se daria de conselho para um moleque que quer ser jornalista hoje? Eu tenho uma coisa muito interessante, porque aí não é você ser saudosista nem nada. É que mudou muito. Né? Na minha época, tem que ter cinegrafista, era uma coisa, inclusive, mais profissional. Hoje, o repórter sai, ele e o cinegrafista, quando sai com o cinegrafista, tem muita garoto fazendo matéria com o celular. Ele sozinho, é ele, Deus e o que está acontecendo por ele. Não tem nenhuma pessoa para avisar ele um perigo de uma coisa. Tanto assim que recentemente tomaram o celular da menina que estava ao vivo. Estava de celular ao vivo, tomaram. Perdeu, garoto. Aí foi embora e ia deixar ela. É o nosso tempo. E o ladrão saiu transmitindo ao vivo. tudo. Exatamente. Quer dizer, era outra. Agora, o seguinte, vamos imaginar o seguinte: na essência, né? Porque independente do tempo, do dia, a essência é dedicação, é atenção, é prestar a ver como é que as pessoas mais antigas, o povo se comporta, né? Porque é o seguinte, uma coisa que eu aprendi, Fernando deve ter visto também muito isso, é você vai fazer o povo fala. Parece uma coisa simples, você chegar no meio do povo, do negócio, e botar o povo falar. Não é assim tão fácil, não. Principalmente para você conseguir boas declarações. O cara tem que acreditar em você, para ele abrir o coração dele, né? Então, a história é assim, eu digo que o repórter de rua, no povo fala, ele tem 3 segundos para ficar íntimo do cidadão. 3 segundos. Se o cara não, tô apressado, se o seu alguém vai embora. Aliás, sobre isso, me permite fazer um parênteses, que tem essa história da confiança do povo. Vou eu fazer uma matéria no viaduto do Chá, onde passam 800 mil pessoas por dia. E eu tinha um problema grave, a MSI, que tomou conta do Corinthians lá atrás, né? Aí botaram eu para fazer essa matéria com o povo. Se eu não entendia, você imagina o povo. E tô eu lá, aquela história da pressão. 10 horas, 10h30, a matéria tem que chegar, vir para a redação todo dia, né? E eu tô entrevistando o pessoal, aquela dificuldade, aquele ninguém entender direito, nem eu mesmo, né? Aí eu chego num cara, o cara sei dos seus 28 para 30 anos, e ele me dá a definição de como foi a coisa do MSI com o Corinthians. Eu encantado. O cara, em 15 segundos, 20 segundos, resolveu todo o meu problema, né? Bom, obrigado, eu digo, qual é o seu nome? Aí ele fez que não entendia. Eu olhava para um lado, olhava para o outro. Seu nome, filho de Deus! Aí ele, precisa botar ali atrás. Aí, você falando, e tem aquele negócio, você bota nome para identificar. Ele olhou e disse, vamos dizer assim, Alfredo José. Ele, pô, legal. E profissão? Aí, pronto. Aí aquele lá para um lado, lá para o outro, não respondia. Eu digo, rapaz, ali, você é assessorista, funcionário público, é almoxarife, o que é que você é? Ele chegou assim no pé do vidro, foi gravado, estava gravado. Aí ele chegou e disse, Márcio, eu confio em você, eu sou ladrão. Aí eu, meu amigo, obrigado pela sua participação, sossego, né? Não, ver se a carteira estava no lugar.
Eu sou ladrão. É muita prova de confiança, não. Isso é o povo. Eu acho isso do cacete, nego velho. Eu me divirto. É aquela surpresa que eu tenho toda hora e todo instante por causa do povo. É por isso que eu gosto de povo, gosto da alma do povo. Entendeu? É maravilhoso, né? É maravilhoso. E quando você olha pra frente, como é que você vê o Márcio Canuto? Estamos começando 2024. Até, o que você olha aí? Se Deus quiser, um frequentador assíduo de festival de rock and roll. Eu fui. Isso eu me lembrei agora, não sei porquê. Em 1970 e pouco, eu fiz um programa que na época era uma alucinação, chamado Márcio Canuto em Quinta Dimensão. Era um programa só de rock. A rádio não tinha nem disco, eu comprava, pegava dinheiro, parte do meu dinheiro e comprava de rock. Alice Cooper, Led Zeppelin, isso tudo era eu que comprava, porque a rádio não tinha. Então era Márcio Canuto que fazia assim. Naquela época, juntava todo mundo no centro da cidade para fazer a paquera, né? Eu fazia, faltam 15 minutos para a sua paquerada das 6. Era idiota. Então, eu agora, recentemente, por exemplo, a gente trabalhando, e nesse ritmo, você não tem possibilidade de fazer isso, porque você fica condicionado ao seu calendário, seus dias de folga, né? Só aqueles 15 dias de final de ano. Esse ano, o que aconteceu? Eu fiz o Campeonato Paulista, fiz mais umas 2 propagandas. Aí peguei e disse, sabe o que eu vou conhecer o lugar que eu gostaria de conhecer. Áustria, Hungria, República Tcheca. Aí fui. Minha mulher não pôde, porque esses lugares você anda muito, né? E são de ruas históricas, o carro não entra. Né? Você anda 7, 8 quilômetros por dia, né? Aí, vê só como Deus é poderoso. Aí, volto eu para esperar ela com a família, quer dizer, com a menina, a netinha dela, a Maitê, tudinho, de 3 anos. Então, é outro ritmo, né? Com a criança, vai parando e tal. Aí eu fui para Portugal, para Lisboa, esperar por ela. Nessa história que eu te disse, com a dor incrível que o senhor entende, eu tive herpes de zoster. É uma dor que você não é capaz de imaginar. É uma das piores dores, né? Rapaz, parece que tocava... É um choque permanente assim no fêmur, porque dá em todos os lugares, né? No meu dá no fêmur. Pois nesse negócio que eu espero esses 10 dias, aparece uma propaganda. Aí o cara me paga a passagem, eu volto para São Paulo, gravo, aí tem 2 dias de chance, vou pro médico, não para de repente, mas pelo menos atenua muita dor. Eu voltei, esperei minha mulher e continuei a viagem. Aí fui para o interior da França, interior de Portugal. Bom, quando eu voltei, logo depois, eu tenho uns amigos em Maceió fantásticos, né? Um é juiz federal, outro é delegado federal, outro empresário, outro assim. E os caras são roqueiros mesmo, né? Aí os caras, porra, vai ter um festival, em vez de ser o Coachella, vai ser o Power Trip lá em Índio, deserto da Califórnia. Eu digo, o que vai? Aí ele disse... Vai ter Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica, a volta histórica do AC/DC, porque o AC/DC parou em 2014, porque morreu um e o outro ficou surdo. Então, o que acontece? Esse show era histórico, porque botaram um aparelho no Brian Johnson, né, o vocalista, e era decisivo, era o teste. Dá? Continua? Ou não continua? Ele seria substituído até pelo menino do Guns N' Roses, né, o Axl, né? Então, o que acontece? E vi também que tem mais, o Judas Priest, né? Eu digo, eu vou. Aí, rapaz, um espetáculo. Que legal. Ainda ganhamos Sting, porque a empresa aérea obrigou a gente a viajar um dia antes, e esse dia que ainda ganhou, estava Sting pertinho. Não suficiente, ainda fui assistir esse espetáculo novo num lugar chamado Sphere. Alguém ouviu falar? Sphere, em Las Vegas. Meu amigo, é uma coisa... É o da Esfera, né? A Esfera. O palco da Esfera. Da Você Esfera. viu com o Bono Vox? Isso, mas o bônus Vox, o bônus é um bônus, entendeu? Porque o espetáculo é deslumbrante. É mais legal que o próprio show. Meu amigo, pureza d'alma. É inacreditável. Você vê ali o pessoal no palco, aí daqui a pouco você vê projeção deles, e cada um, você pode escolher até o seu personagem, de 30, 40 metros de altura. Entendeu? Aí tem horas que, como é feito na Las Vegas também, no deserto, aí você vê nação dia. No meio do show. O show tá aí, vem, alta definição. Daqui a pouco tá dia. Como se eu estivesse 11 horas da manhã, vendo um a cara do outro. Como é que é isso? Coisas assim. Maravilha. Entendeu? Bota os caras dentro do mar. O mar. E é isso que você quer pra vida. É isso, meu filho. Não quero outra coisa na vida. Então, agora eu vou... Quando eu terminar o Campeonato Paulista, provavelmente nós vamos fazer o quê? Fazer o Festival de Jazz Blues em New Orleans.
entendeu? Que termina com o quê? Com o show do Rolling Stone. Meu amigo, o popular Canelinha da Praça Sinibu, aquele maloqueiro infantil perigoso, desfrutando disso tudo, é uma recompensa pela vida, né? Não é? Claro Então que é isso. Claro que É isso, né? pai. É isso. Esse é Márcio Canuto, Eu né? sou um filho da bege. É, que bacana. Bom, eu acho que, poxa vida, tivemos Não aqui... acaba porque não acaba, mas Puxa tem que vida. acabar uma hora, né? Acho que não teria uma forma mais legal de começar 2024 com essa energia, com essa alegria, com esse entusiasmo de Márcio Canuto, real, legítimo, sanguíneo, solar, maravilhoso. Estou muito feliz, Márcio. Sucesso para você rapaz, na sua você- jornada. Sou seu fã desde 1910, Eita, minha desde o mãe, século 1910. passado. Você, Valeu. desde que o Charlie Mini trouxe a primeira coragem. Gente, muito Valeu. obrigado. Olha, foi Tá demais, muito hein? legal. Olha, só rever você já é um prêmio. Raquel, Conversar com esse povo maravilhoso, então, é excepcional. Uma nova arretada. Parabéns pra todos. Valeu, valeu. Valeu.